Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor esteja no teu coração. Chamo sua atenção para a palavra de Deus. Eu quero prosseguir falando aqui dentro do tema orar segundo a Bíblia. Baseado no Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 21, versículo 22, que diz: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Palavras de Jesus. Olha, quando você lê assim, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis, não podemos esquecer que a oração tem exigências. A oração, há um caminho de disciplina na oração. E é isso que eu quero falar aqui. 12 coisas que Deus exige na oração. Provavelmente não vai dar para falar de tudo, provavelmente. Mas a gente vai até onde der, ok? Porque alguém lê esse versículo, pede e não recebe. É porque há o contexto. Existe o contexto. Um contexto, digamos, aleatório. Um contexto amplo das Escrituras. E aqui eu elaborei 12 exigências de Deus na oração. A primeira delas é contrição. O que é contrição? Contrição é arrependimento das próprias culpas e pecados. Todos os dias é dia de arrependimento. Veja isso em Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás, ó Deus. É fácil, né, dizer, e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis, e começar a orar e já começar recebendo. Não. Há disciplinas para isso, meu filho. A primeira. Agora, a segunda exigência de Deus na oração é paciência. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem paciência? Tem esperado com paciência? A oração não é uma mágica, que no estalar de dedo logo acontece. Não. Tem disciplina. Tá ok? Tá certo? Veja isso. Se você está esperando, mas está murmurando, ou está usando de maldizência, então você está esperando, mas não no Senhor. Quem espera no Senhor não murmura, não se maldiz, não se estressa com Deus, né? Mas confia que na hora de Deus vai acontecer. Terceira exigência de Deus na oração é permanência. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7. Diz o Senhor Jesus: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito.
Então, exige permanência. Tem que permanecer. Permanecer estando com seus problemas resolvidos ou não, com luta ou com abundância, tem que permanecer para então receber a vitória de Deus. Quarta exigência de Deus na oração é humilhação a Deus. Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha isso, gente. A nossa terra, chamada Brasil, está precisando de cura. E precisamos nos enquadrar nesta porção da palavra de Deus aqui. Sexta exigência de Deus na oração se chama comunhão. Veja isso, Atos 2:42. Tanto a comunhão com Deus como a comunhão com o próximo, com o irmão. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Atos 2:42 diz a palavra de Deus que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Atos 2:42. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros se faz necessário para que assim tenhamos resposta, tenhamos uma oração bem sucedida. Louvado seja Deus. Sétima exigência de Deus na oração: obediência. Aleluia. Obediência à palavra de Deus. Vejamos Provérbios capítulo 28 e versículo 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, também clamará e não terá resposta. Deixa eu conferir aqui. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu ia errando aqui, ainda bem que eu conferi. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, isto é, de ouvir a palavra de Deus. Ouvir não é simplesmente ouvir o barulho, ouvir alguém pronunciar. Não. Ouvir é guardar a palavra no coração e exercer, praticar. Sétima exigência de Deus na oração é o que eu falei. Oitava, coração puro. Salmos 66 e versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 66 e 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu fizer a vontade, quer dizer, se eu fizer a vontade do meu coração, aquela vontade que vai contra a palavra de Deus, o Senhor não me ouvirá. Então não vai dar para falar das 12 não, irmãos, mas chegamos até a oitava, tá? Deus abençoe.